Doutor, com relação aos treinos, a história de ficar distante 2,5 metros, alguns treinadores questionando como é que eu vou treinar defesa de manhã, ataque de tarde, preciso dos dois. Então, alguma novidade nesse protocolo de ontem com relação aos treinos? O que ele indica, doutor? Não, o protocolo, na verdade, é assim, quando você faz o teste individual, vamos imaginar uma situação que você chegou no tal dia que você definiu e vamos começar o treino. Então, ele vai fazer o teste para voltar aos treinos. É também uma sugestão de que ele, no começo, até que você tenha uma segurança dos testes, não estava naquela janela imunológica, não é um falso negativo. Então, durante os primeiros dias, primeiras semanas, primeiros 5 dias, fazer um trabalho isolado, um trabalho um pouco mais afastado, para que na segunda semana, eventualmente, ou na terceira, isso vai depender também do preparador físico, do técnico, não é ordem, a federação não manda nada. A federação, na verdade, se preocupou em fazer um documento, um protocolo de orientação aos médicos. Tá? E o clube é que vai dizer, vou seguir ou não vou seguir. Cada clube tem o seu esquema isolado e as suas opiniões isoladas. Então, eventualmente, a proposta é que seja feita dessa maneira, que é protocolo, não é invenção nossa, isso está dentro do protocolo da Federação Espanhola, Italiana, Alemã, a própria CBF tem um protocolo também, todos são muito semelhantes, não tem o que inventar aí. O que nós fazemos é adequação. Como nós estamos fazendo uma preocupação de terminar um campeonato com um problema muito menor do que é o da CBF, por exemplo, porque em nossos casos você não precisa de avião, grandes distâncias, você pode ir de carro, eventualmente, ou de ônibus, né? Eventualmente vai, joga e volta para a concentração. Então você tem outras formas de você fugir desse ir e vir de um estado para o outro. Então, por isso que no nosso caso, a gente procura focar, centralizar dentro de um esquema mais fechado para que nós possamos ter essa segurança maior do que simplesmente liberar os atletas. Duas últimas perguntas e agradecendo ao doutor. Existem cidades que não têm número de morte, o número de infectados é muito pequeno. Surgiu a possibilidade de levar alguns jogos para esta cidade com menor incidência de contágio e com 0 de morte. O doutor defende essa possibilidade de transferir jogos para cidades cuja contaminação está bem abaixo, doutor? Eu acho uma medida interessante, já que os jogos vão ser com portões fechados, né? E em comentário também, sem nenhum compromisso, o presidente Reinaldo também falou sobre essa possibilidade. Mas eu não sei, né? Isso implica coisas não só médicas, também implicações administrativas, de organização. Eu não teria autoridade para dizer, mas do ponto de vista assim, de opinião médica, é interessante, você está focado num lugar onde você tem um domínio melhor, onde não tem a contaminação. Claro que é sempre bem-vinda essa opinião, né? Tá. E a pergunta que todo mundo, doutor, aqui nós estamos com uma audiência espetacular, só para você ter uma ideia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, através das nossas redes sociais, o programa é exibido para as regiões de Ribeirão Preto, de Franca, de Sertãozinho. O médico, sempre a vida está acima de tudo, né? Então, e a gente fica olhando, doutor, essa imprevisibilidade do vírus, essa imprevisibilidade da pandemia. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de perguntar, companheiros de imprensa do Brasil todo que estão nos acompanhando. A gente não sabe o tamanho disso, a gente não sabe como é que a gente vai lidar com isso. Isso é muito novo, o mundo inteiro estuda um jeito de parar através de vacina e de medicamentos. Doutor, existe alguma possibilidade do Campeonato Paulista não terminar, dada a imprevisibilidade desta pandemia? Eu estou vendo todo o esforço da federação, todo o esforço dos clubes. A federação vai destinar o dinheiro da festa de entrega dos prêmios para esse protocolo, 120 mil reais doado da CBF para esse protocolo. Quer dizer, está todo mundo fazendo tudo o que é possível, mas a gente não sabe ainda com o que está lidando. E existe a possibilidade desse campeonato não terminar? E aí eu pergunto para um médico, não só um dirigente da federação, mas um médico. Existe essa possibilidade, querido doutor Moisés? Olha, em medicina não tem 2 mais 2 são 4. Eu acho que pode até existir, mas hoje, como você mesmo falou,
A gente está absolutamente imbuído e com um pensamento bem focado no término do Campeonato Paulista. Obviamente que com todos os cuidados, porque se nós levarmos em consideração que o futebol, além de ser uma atividade profissional, né, ele também é uma forma de você levar algum divertimento, algum entretenimento para a população. Então, desde que seja feito com todos os cuidados que a gente está procurando levantar aqui, discutir há várias semanas, eu não vejo possibilidade de ele não voltar. Eu acho que só se tiver uma catástrofe, que eu não espero, mas na minha cabeça, como médico, como dirigente ou como torcedor, enfim, eu vejo sim a grande possibilidade de voltar. A ideia é terminar esse campeonato no momento que for possível. Não sei se vai ser em junho, julho, agosto, eu não sei. Mas no momento que for possível, eu estou seguro que esse campeonato deverá terminar sim. Eu tinha dito a última pergunta, mas eu tenho uma participação do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Porto Alegre e uma do Acre. E eles perguntam da imprensa. Pois é, olha que maravilha. Eles falam sobre a imprensa. Claro que a gente está entrevistando o médico da Federação Paulista, né, ele que preside o Comitê de Segurança, mas eles também têm seus campeonatos. Doutor, a imprensa, é saudável que a imprensa participe destes jogos? Ou somente, por exemplo, a Globo, que é detentora dos direitos de transmissão do futebol brasileiro? Como fica a participação da imprensa nesses jogos? Será recomendado que ela faça off-tube, quer ver o jogo pela TV e transmitir pelo rádio? Qual é o limite de pessoas que o doutor e o protocolo da federação prevêem para um jogo? 100 pessoas? 120 pessoas? E a imprensa, doutor? Como fica a imprensa? Ela terá acesso a esses jogos? Veja, eu não sei responder, de verdade eu não sei. Eu acho que o bom senso, nesse momento, eu diria a você o seguinte: olha, aquela questão da zona mista, eu acho que isso não deve existir nesse momento, nas coisas como estão hoje, tá? Então, você vai ter a transmissão pela televisão, da equipe detentora ou não, é uma questão da administração, da diretoria da federação, mas do ponto de vista de saúde, eu tenho que evitar aglomerações. E evitar aglomerações, eu posso fazer colocando lá 10 jornalistas afastados entre si, com máscaras, com todos os cuidados. Eu posso fazer uma entrevista, o atleta fazendo a distância, como nós estamos fazendo aqui. Enfim, você tem muitas formas de evitar o contato da imprensa com os atletas. Agora, como vai ser feito, como vai ser essa opção, eu acho que vai ser uma decisão conjunta entre a diretoria, eu vou dar opinião como médico, e a diretoria da federação, juntamente com a parte da mídia, da imprensa, obviamente chegará a uma conclusão do que seja melhor para todos. Eu não acredito que a imprensa, obviamente, se sentindo prejudicada, porque todo mundo quer estar lá, mas não acredito que eles vão deixar de entender o momento que nós estamos passando e o porquê dessas medidas, às vezes, tão antipáticas, né? Então, seria mais por esse sentido. Eu não vejo... não é para ter isolamento, de que não quer o isolamento da mídia. A imprensa é muito importante, é quem leva o entretenimento para todos, para a população toda. Mas tem que ser bem feita, para que a gente não incorra em riscos, em contrassensos, ao dizer, não, está aberto para a imprensa. Quer dizer, não vai ser assim, com certeza. Doutor, muito obrigado. Foi, assim, fantástico ter o doutor, porque o interior precisava dessas informações, o rico futebol do interior. De maneira que eu quero lhe agradecer muito, agradecê-lo também por sua disponibilidade em ajudar o futebol. Muito gentil da sua parte, o doutor é muito simpático, fala muito bem. E muito obrigado. Que o senhor tenha uma excelente semana, doutor Moisés Cohen. Nós aqui do Grupo W Esportes de Ribeirão Preto agradecemos demais a sua participação ao vivo conosco, doutor. Eu que agradeço toda a equipe da W Esporte, o carinho aí, a toda a sua grande audiência, parabéns.